Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão de vídeo do jornal O Dia. Você que já nos acompanha pela versão impressa e pelo site odia.ig.com.br, agora tem acesso a um conteúdo exclusivo por nossas redes sociais, de uma série de entrevistas feitas com toda seriedade, esmero e carinho para você ficar super bem informado. O meu nome é Irma Lasmar, eu sou repórter do jornal e do site. E hoje entrevisto, na minha primeira conferência online, a Carla Barcelos, ela que é coordenadora nacional da campanha Maio Roxo, de atenção ao lúpus. Vamos chamá-la para dividir tela com a gente e saber um pouco mais do que é o lúpus, quais são os sintomas, por que está no grupo de risco do novo coronavírus, o uso da hidrocloroquina por esses pacientes e também como se dá essa campanha, que esse ano tem uma peculiaridade. Não vai ter o corpo a corpo comum dos anos anteriores, em função da pandemia de Covid-19, mas que promete ganhar força e expansão especiais através da internet. Vou chamar Carla Barcelos. Carlinha, você me ouve? Estou aqui. Tudo bem? Bom, já te apresentei antes da sua entrada, já apresentei ao pessoal você, a campanha. É um prazer estar contigo aqui, viu? Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui. Imagina. Eu primeiro vou começar com a pergunta clássica, né? Porque a maioria não conhece o lúpus, nem sabe seus sintomas, o que advém dele. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é o lúpus, quais os sintomas. Então, o lúpus é uma doença muito pouco ainda conhecida, né? Não sei como, porque 65 mil pacientes já no Brasil com lúpus, né? E é uma doença inflamatória, crônica, né? Onde, para resumir, para as pessoas entenderem melhor, o seu sistema imunológico é como se você tivesse uma alergia a você mesmo, né? Então, ele não consegue entender muito bem o sistema imunológico e ele faz inflamações pelo seu organismo. Aí, quais são os sintomas? São muitos sintomas, por isso é uma doença de difícil diagnóstico. O lúpus, ele tem, assim, desde a fadiga crônica, as dores articulares, até lesões seríssimas, renais, pulmonares, neurológicas. Então, assim, é um somatório de sintomas e você vai conversar com vários pacientes e eles vão relatar que às vezes ficou até difícil nas consultas médicas, porque eles não apresentam um sintoma, né? O normal é que eles tenham vários sintomas, daí se dá dificuldade do diagnóstico. Entendi. E então, vocês também estão no grupo de risco do coronavírus, né? Estamos muito, assim, somos duas vezes. Uma porque somos pacientes autoimunes, né, com imunidade baixa, então se faz necessário isolamento social, uso da máscara, e essa questão toda de realmente estar bem prevenido, né? E a outra, porque hoje os pacientes com lúpus estão sem o seu principal remédio, que é a hidroxicloroquina, né? Pelo Covid, houve uma procura enorme nas farmácias, uma informação divulgada e as pessoas achando que poderiam se curar, essa questão toda que embolou o meio de campo. E aí esqueceram que 65 mil pacientes, né, metade faz uso da hidroxicloroquina, ainda os pacientes com malária, ainda tem os pacientes de artrite reumatoide, e de repente esse remédio sumiu. Ou seja, esses pacientes que hoje estão sem remédio estão, assim, a um passo da recaída, né, de precisarem ocupar leitos de hospital. Então, hoje, os pacientes com lúpus, a gente entra o Maio Roxo, né, com uma tristeza imensa, porque além da gente ter que lutar pelos direitos, pela informação, conscientização, ainda precisamos lutar para que a gente tenha de volta o reabastecimento da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina acabou que era fake news, né? Ela não previne nada de coronavírus, mas motivou aí uma busca imensa. Ela é apenas vendida ou ela é encontrada, distribuída também gratuitamente na rede pública de saúde?
Então, mudou um pouco isso, assim, um absurdo, né? Porque assim, a hidroxicloroquina você encontrava ela na farmácia para comprar, não é um remédio caro, por isso ele é muito usado nessas patologias, né? Porque ele é um remédio de baixo custo. E ele também existe a distribuição dele nas farmácias de alto custo para paciente que faz uso de vários remédios. Mas nem na farmácia de alto custo, nem nas farmácias normais tem. E aí a Anvisa, com isso tudo, ela, no meio de uma pandemia, ela baixa um decreto em que ela pede que a hidroxi seja vendida com receita carbonada, o que é um total absurdo, porque no momento que ela for reabastecida nas farmácias de alto custo, esse paciente vai precisar sair da sua casa, vai precisar ir até um posto de saúde, precisar ir até um hospital para poder pegar uma receita de um remédio que ele tomou. Assim, tem gente que toma 6 anos, 7 anos, 10 anos e nunca precisou. Até porque era um remédio que muito poucas pessoas, ele tem os efeitos colaterais dele, são sérios os efeitos, né? Quem faz uso contínuo dele faz exame de fundo de olho sempre, mede enzima de fígado, rim, porque ele realmente é um remédio que você tem que tomar com certa precaução. E hoje a Anvisa teve que fazer essa determinação, porque as pessoas estavam indo na farmácia comprar como se compra paracetamol, dipirona, e não é assim, né? Já se sabe, tem muitos estudos em andamento com a hidroxi, a gente pede até que esses estudos sejam desmembrados. A hidroxicloroquina é um remédio de 1940, e até hoje ele não foi aprimorado. Então, a gente espera que com essas pesquisas para o Covid, se faça pesquisas para poder aprimorar essa substância, para que ela não tenha tanto efeito colateral para esses pacientes que precisam dela, né? Entendi. É a mesma versão da década de 40. É, mesma versão, um total absurdo, né? Você vê como a gente não... Você vê assim, o lúpus é uma doença que para você ter um diagnóstico dele, você não tem um exame específico, é um somatório de exames. Para você fazer o tratamento dele, ainda assim, é um somatório de remédios, ainda não existe um remédio específico para a doença. Para assim, você vai tomar aquele remédio e ele vai controlar. Não, você toma anti-inflamatórios, imunossupressores, né? Vai depender do que quais os sintomas que você estiver apresentando para o momento. Então, assim, a gente ainda precisa avançar muito. As pesquisas, as informações, as campanhas ainda precisam ser muito divulgadas, porque ainda estamos paralisados, né, nessas conquistas. Com o esclarecimento, através das autoridades de saúde, que a hidroxicloroquina não era um remédio de combate ao coronavírus, o medicamento voltou a estar disponível nas prateleiras das farmácias como antigamente, ou ainda há dificuldade? Não, até porque, assim, ainda há um certo, uma apreensão da população de saber se a hidroxo é ou não é para o uso para paciente com Covid, porque ainda tem os testes, né? Mas ainda as farmácias ainda não conseguiram reabastecer. A gente tem muitos pacientes no Brasil precisando muito da hidroxicloroquina. Voltando ao lúpus, o lúpus ele causa uma série de desconfortos, né? E acaba atrapalhando um pouco a rotina, imagino eu, né? Do paciente em relação a trabalho e outras atividades do dia a dia que uma pessoa dita comum conseguiria desempenhar com tranquilidade. Como é que é a rotina do lúpico quando está em crise em relação ao dia a dia mesmo? Vocês têm um amparo da rede pública de saúde? Vocês vão com frequência a médico? Como é que é isso? Então, a gente tem muito poucos reumatologistas na rede. A gente briga muito para que a rede amplie o reumatologista, que é o médico para o tratamento da doença, né? Assim, a gente tem várias conquistas ainda para conseguir nessa questão do diagnóstico até o tratamento, até como essa doença vai se desenvolver em cada paciente. Primeiro que os médicos de posto de saúde da rede pública, eles não estão preparados para um diagnóstico
para o lúpus, eles demoram muito. O meu diagnóstico, que não foi na rede pública, demorou 2 anos. Você começa com alguns sintomas e aí você vai sendo testada para várias coisas, até que chega um momento que assim vai por eliminação. Ou então você já está tão doente que você vai lá e faz uma biópsia e ponto, é lúpus, entendeu? Mas não existe hoje um preparo da rede pública para as doenças autoimunes. A gente não tem hoje nenhum preparo. Quando a gente fala do preparo para o diagnóstico, além do preparo do diagnóstico, é o preparo para você ter um amparo total para esse paciente. Esse paciente não precisa só de um reumatologista, muitas das vezes ele vai precisar de um amparo psicológico, de um amparo de nutricionista, ele apresenta múltiplos sintomas, então assim, o reumatologista vai passar para o dermatologista, que vai passar para o nefrologista, que vai passar para o pulmonologista. Então, assim, ele precisa multidisciplinar, né? Uhum. E como a gente não tem essa intersetorialidade no governo, em que você tem, assim, várias coisas ligadas para que ele atenda uma única pessoa, essa pessoa fica batendo de porta em porta. Isso dificulta muito o tratamento, isso dificulta muito o andamento dessas pessoas. A gente vê muitos pacientes ainda muito perdidos, quando são diagnosticados, assim, muito recente, né? Eles têm muitas dúvidas e muitas angústias, porque não existe resposta na rede pública para esses pacientes, assim, de pronto, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre as novas leis que estão surgindo aí de 4 anos para cá, para trazer um pouco mais de serviços e atendimento adequado. Eu até te peço de antemão desculpas, porque eu fiz 2 perguntas em uma, mas aí a gente se entendeu, né? E para quem está acessando agora as redes sociais do Jornal O Dia, eu sou Irma Lasmar, repórter do jornal, e estou conversando aqui com Carla Barcelos, coordenadora da campanha nacional Lúpus Maio Roxo. Estamos falando sobre o lúpus, sobre os sintomas da doença, o atendimento adequado, a hidroxicloroquina, e eu queria perguntar para você se há muito preconceito, já que é uma doença com tão pouca informação correndo, né, por aí, e como é que fica, assim, como é que as pessoas tratam vocês? Eu sei que muitas vezes vocês precisam sair de máscaras, né? Hoje em dia a gente sai na rua, tá todo mundo de máscara, mas como é que isso? Então, o mundo inverteu, né? Porque assim, antes um paciente, não era só um paciente de lúpus, é um paciente autoimune, ele precisava usar máscara. E era um horror, porque esse paciente se sentia super mal na rua, porque as pessoas se afastam. O Brasil não tem essa cultura do uso da máscara. Aí o que acontece? No meio de uma pandemia, todo mundo precisa usar máscara. Então, acho que agora foi esclarecido para a população que quem usa máscara não necessariamente vai passar alguma coisa para alguém, e sim está se protegendo, né, de vírus que tem no ar e precisa porque tem baixa imunidade. Então, acho que esse preconceito, eu acho que vai acabar, entendeu? Eu espero que a pandemia, pelo menos, tenha servido para isso. Mas o lúpus é uma doença 90% feminina, né? Então, você imagina uma mulher dona de casa, né? Ou mesmo que ela não seja dona de casa, mas uma mulher que tem a sua vida, seu trabalho, sua família e tal. E, de repente, de uma hora para outra, ela muda o seu comportamento. Primeiro, pelo tratamento e, segundo, pelos sintomas da doença, né? Quantas mulheres no Brasil já passaram por violências emocionais e físicas causadas pela família e pelo próprio empregador, por não compreenderem o que essa mulher está vivendo, né? Tem uma transformação física quando ela começa o tratamento. Geralmente esses tratamentos são feitos com corticoide e elas engordam muito com esse tratamento. Eu já engordei demais. O começo da minha história não foi nada fácil, foi muito triste. A minha luta e meu ativismo se deu pelo que eu senti e sinto até hoje, vendo o meu entorno, o sofrimento dessas mulheres que precisam, se deparam com um corpo completamente diferente do que elas tinham, porque pelo ganho de peso e depois pela sua rotina alterada. E ainda existe o preconceito que gera isso. A nossa campanha desse ano é toda pensada em torno do que eu vivenciei e presenciei durante esse tempo todo,
que é o julgamento das pessoas, do tipo assim, ué, você não está doente? Então por que você está nessa festa? Por que você tirou uma foto sorrindo? É porque a pessoa precisa viver, né? Então, assim, ela Eu ia precisa te ter perguntar qualidade de isso. vida. Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu durante esse tempo? Bom, eu já ouvi muitas coisas absurdas, mas assim, eu fui enredo de uma escola de samba, e foi a primeira escola de samba no Brasil que trouxe o lupus como um tema de enredo de escola de samba. Que, O que aliás, seria um enredo fora da caixinha, foi foi campeã campeã do do carnaval. Carnaval de Niterói, porque o Mas Carla ela Barcelos é de Niterói. Ano passado, isso, né? foi enredo. E assim, eu fui campeã de Niterói, mas na verdade eu fiquei muito feliz que quem ganhou foi o Brasil, porque foi a Sim. primeira vez que uma doença foi falada com alegria, né? Foi sambada, foi cantada num samba, e para se falar sobre a luta dos pacientes. Isso é muito importante, porque trouxe uma valorização para eles. Mas, por outro lado, existia um julgamento dos próprios pacientes, do tipo assim, como assim? Nós vamos, né? Pro carnaval, a gente não pode. E tem o benefício. As pessoas confundem. O lúpus é uma doença invisível para quem olha. Então você não está escrito na testa se a pessoa tem lúpus, ou sei lá, se a pessoa tem fibromialgia, se a pessoa. Não está escrito. Agora, é muito visível para quem sente. Então, as pessoas, hoje em dia, elas precisam de ter mais empatia, né? Elas precisam olhar com um olhar menos, né, de julgamento e mais do tipo assim, eu vou ouvir. Então, esse ano, né, a pandemia meio que, né, mudou as coisas, meio que virou tudo de cabeça para baixo, e a gente se preparava para fazer o nosso quarto encontro da consciência ao lúpus, que acontece no MAC Niterói, que é uma referência, né, para o Brasil, para o mundo, né, o MAC, e a gente escolheu o MAC justamente por ser um lugar acolhedor. E há 3 anos já a gente vinha levando pacientes e seus familiares para que eles conversassem entre eles, para que eles se fotografassem, para que eles tivessem um espaço deles para ir para as redes sociais contar um pouco dessa história dessas pessoas. Esse ano... Para quem não é de Niterói, o MAC é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, fica no bairro da Boa Viagem, é uma das maravilhas do mundo contemporâneo, né? Um cartão postal da cidade do Isso, é estado do Rio, considerado. inclusive, atrai muitos turistas de fora, e por essa visibilidade também, normalmente as campanhas Outubro Rosa, que é de atenção e prevenção ao câncer de mama, e outras campanhas assim, né, de cores, né, mensais, também costumam se reunir lá pela visibilidade. Agora, me fala da campanha, que esse ano isso não vai ser possível, né? Não vai ser possível o corpo a corpo. O que você está preparando aí para o Brasil? Então, como não vai ser possível corpo a corpo, eu pensei muito, eu fiquei assim, muito chateada, arrasada, porque você dá 10 passos para frente, eu ia dar 10 passos para trás, né? Porque não ia ter assim, em conta essa reunião. E aí, pensando muito nessa questão da doença invisível, preparamos uma campanha que é o que tem por trás desse sorriso. Então, foi pedido fotos de pessoas. A princípio, a gente começou assim, uma coisa pequena, né? Achando que não ia ganhar uma dimensão, e a gente agradece muito ao Jornal O Dia, uma matéria feita pela querida jornalista Irma Lasmar, que fez uma matéria com muita sensibilidade. E aí, o que tem por trás desse sorriso alcançou o Brasil inteiro. E eu posso falar isso com muita propriedade, vocês vão ver amanhã nas páginas, né, a partir de maio, nas páginas de lupus, nós montamos cards de mulheres do Brasil inteiro contando as suas histórias. Então, um protagonismo que ficaria em Niterói acabou tomando o espaço do Brasil. Então, ele foi crescendo e as mulheres foram contando as suas histórias, né? Muitas acanhadas ainda de falar, muitas sem saber o que colocariam, o que tem por trás desse sorriso. Isso é muito importante falar, gente, porque assim, muitas sofrem e não têm voz para poder falar. Então, no momento que elas são procuradas, elas começam a refletir. Um simples card para postar em rede social pode transformar a vida daquela pessoa, porque ela se engaja ali numa campanha que, a princípio, ela está ali, né, nos bastidores, e, de repente, ela se vê assim,
sou protagonista e vou colocar isso nas minhas redes sociais, para minha família, para os meus amigos, para eles entenderem o que eu sinto, o que eu estou passando, como isso para mim é difícil. Então, a gente começou de uma forma e a gente está terminando, porque amanhã essa campanha entra, né, nas páginas do Lupus do Brasil, na Lupus Mais Rosto, na página de Salvador, na página do Pará. O Salvador deu um apoio, assim, foi fantástico lá. É uma associação chamada Loba, da Jacira, eles são incríveis, têm um trabalho incrível. E aí foi crescendo, São Paulo, Goiás, Vitória, assim, eu não sei dizer aonde no Brasil falta alguém ter se pronunciado nesses cards. E mais do que isso, apareceram os maridos dessas pacientes, querendo também cards para eles, pedindo que fizesse um card de apoio, mostrando assim, muitas se separam nesse processo, né, de não se reconhecer, nesse processo de ser uma pessoa diferente, né, o marido já não conhece mais ela, não tem aquele envolvimento mais de casal e há a separação. Então, existe um grupo de maridos que eu não conhecia, que entrou para pedir para que se montasse um card. Junto com isso, entrou grupos de apoio de outras doenças, pedindo para apoiar, né, movimentos que até fora do Brasil, pedindo também para gravar vídeos. Os políticos que são autores das leis também gravaram vídeos para entrar na campanha. Mas o protagonismo desse ano é cada um das pacientes, ou dos pacientes, que contaram as suas histórias, né, e vão reforçar amanhã nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, contando tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, tudo que ainda passam. São histórias que, ao mesmo tempo que elas se unem, elas se divergem, porque muitas falam do medo, da dor, outras falam da superação, outras contam problemas que passaram, problemas que ainda vivem, mas assim, aí você vê que é tudo muito parecido, mas, né, cada uma tem a sua história. Então, apesar de ser muito parecido, né, se divergem em alguns pontos, e amanhã elas vão se somar. Porque quando eu tive a oportunidade de ver cada história, ler cada uma delas, e me emocionei muito, porque eu podia estar lendo a minha história em vários cards, porque são várias pessoas de idades diferentes, pessoas que pensam diferentes. Assim, o Brasil tem uma diversidade incrível. Apareceu uma índia enfermeira no meio dessa campanha, então, apareceram homens querendo falar, que também são pacientes, são minorias, mas eles existem. A Índia é de onde? É de qual estado? Ela é de Pernambuco. Ela é de uma aldeia indígena de Pernambuco. E, assim, conhecer a história dela, né, foi fantástico. E assim, conheci a história de uma mãe que, no meio de uma pandemia, perdeu uma filha de 19 anos, que com o sonho de ser enfermeira, e que também quis fazer parte. De qual lugar? Ela é de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Uhum. E aí a mãe pediu que desse voz a essa menina que está morta, né? E ela morreu por uma negligência, por uma falta de atendimento, por falta de entendimento da doença. Então demoraram a atendê-la, né? Ela sofreu muito, assim, foi uma morte realmente traumática. E aí você vê o quanto é importante a informação dos profissionais de saúde, até nesse momento de pandemia, porque assim, ela entra no hospital e fala assim, mas não é Covid, gente, mas é o lúpus, né? Então ela tinha que ter tido atendimento, mas como o hospital estava tão preparado para Covid, ela foi deixada de lado. Infelizmente é uma vida que se foi. E aí, como a gente tem né, está no meio de uma campanha, a gente também não pode deixar de esquecer tantas pessoas que se foram por negligência, por falta de atendimento, sim. Né? Por as coisas não funcionarem da forma que deveria funcionar. Eu acho que a vida é prioridade, né? A gente fala muito, né, de economia nesse momento de pandemia. Nessa hora os movimentos meio que se unem, né? Porque um sente a empatia pela dor do outro. Você com tem toda certeza. Você tem aí o apoio de líderes de campanhas de outras frentes, né? De outros temas, não é isso?
Eu tenho assim, eu vou ser injusta agora, tá? Porque assim, os amigos que estão muito próximos, a gente fala logo, assim, o Paulo Gonçalves, que é o coordenador do Outubro Rosa Niterói, prontamente ele se propôs a fazer o vídeo dele, e quando eu menos esperava, eu recebi cards de pacientes de câncer de mama do Brasil inteiro, feitos pelo Paulo, em apoio ao Maio Roxo. Né? Uhum. Em apoio ao Maio Roxo. Então, tem pacientes do Da Vida, né, que é doação de medula óssea, várias pessoas da Cristina. Ana Cristina, Tem pacientes da MNO, MNO, que é da Dani Americano. Tem pacientes do Somos Raros, que é um grupo. Tem outro grupo que também chama-se Anjos Raros, são grupos diferentes que deram apoio. Então, assim, são N grupos de pessoas com doenças diferentes, mas com a mesma dor, aquela dor. A Laura Lee, do HTLV, assim, porque tantas. A Marilene Esperança, que tem um trabalho incrível com crianças portadoras de doenças raras, muitas das vezes raras, né? E que lutam junto, essas mães, por atendimento para essas crianças. Então, todos eles vieram aderir a essa campanha virtual, né? É pioneiro, porque assim, a gente não esperava se preparar para uma campanha virtual, ter que se colocar nesse momento de tanta fragilidade, tanta dor, mas isso foi uma construção, assim, para mim, uma construção pessoal, de você ver que você tem que estar sempre se adaptando a coisas novas, né? É necessário lutar, é necessário não se calar, mesmo num momento como esse, em que se fala de uma outra doença, porque assim, o Covid, se Deus quiser, e a gente sabe que o vírus funciona dessa forma, daqui a 3, 4 meses o Covid vai ser muito, assim, a curva já vai ter passado, isso vai, né? Mas o paciente crônico, ele vai continuar com a doença dele, e ele vai continuar precisando de atenção. Então a gente fica questionando, é uma dúvida, né, que paira no Brasil inteiro. Se o Brasil hoje ele pode investir em pesquisas para o Covid, se o Brasil pode se equipar melhor com leitos, por que não fazer isso né, para sempre, né? Por que não cuidar da saúde, né? Sem saúde não tem economia, sem saúde não tem educação, sem saúde não tem nada. A gente precisa, né, que a saúde funcione para que as outras engrenagens do Brasil funcionem também. Sim. Eu vou te interromper um pouquinho para situar quem está acessando agora a página do dia. Eu sou Irma Lasmar, repórter do jornal, e estou entrevistando Carla Barcelos, coordenadora nacional da campanha Maio Roxo, de atenção ao lúpus. Para quem não sabe, é uma doença autoimune e acomete 65 mil pessoas no Brasil. 90% delas mulheres, e não há explicação para isso, né? Porque a mulher é acometida. Não, pode ser uma coisa genética, entendeu? Não tem muito, assim, os estudos não chegam a uma comprovação. Sim. Às vezes falam que a árvore da família tinha que ter alguém, na minha família não tem ninguém, e aí em outras famílias você vê 2, 3 casos, entendeu? Então, até para explicar isso hoje é difícil. Quando você teve o seu diagnóstico, que você falou que demorou 2 anos, não é isso? Você com os sintomas, até que um médico te dissesse exatamente o que você tinha e te medicasse da forma correta. Nesse período, você sabia o que era o lúpus? Você tinha uma ideia? Já tinha pesquisado? Menor ideia. Menor ideia. Quando, assim, você vai, assim, quando você está pesquisando por uma doença, vão te jogando um monte de doença em cima, né? Aí você vai lá no Google, né? Aí você vê as piores coisas do mundo, e aí você vai tentando se enquadrar naquilo, aí você vai, eu acho que eu tenho isso, será? Aquele médico está certo. E eu não conhecia nada. E aí, quando eu fui conhecer, eu vi que além de eu não conhecer, não era uma questão minha, Carla, era uma questão do Brasil. Não existia informação. Para você ter noção, há 4 anos atrás, o lúpus ele foi colocado numa cartilha de saúde. Foi a primeira vez que teve alguma coisa escrita sobre ele, de informação. Foi uma cartilha da
Secretaria de Políticas Públicas de Mulher do Estado do Rio de Janeiro, onde iam entrar doenças sexualmente transmissíveis ou doenças assim de mulher, tipo câncer de mama, né? E aí eu fui chamada, eu fui ouvida e eles resolveram incluir o lúpus. Foi a primeira vez. Há 4 anos. Você tem um trabalho aí muito interessante, que você percorre os poderes legislativos municipais das cidades fluminenses, né? Já está até expandindo a tua atuação também para outros estados, mas no estado do Rio de Janeiro, você tem aí conquistas em 6 municípios, com leis que foram sugeridas por você, acatadas por vereadores, né, de municípios diferentes, e agora em nível nacional, federal, você tem também o apoio da deputada Soraya Santos, que é de Niterói, é sua conterrânea. E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas conquistas legais, o que elas envolvem, como é que está funcionando a parte legal dos direitos do lúpico. Então, Irma, eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu odeio política, né? Que a pessoa já começa assim, eu odeio política. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, a gente precisa você não vai conseguir nada na vida sem uma lei, sem que aquilo se torne uma lei e sem que aquilo tenha que ser seguido, não porque eu quero, você quer, mas porque legalmente é um direito. Então, quando eu me vi, né, nessa situação e vi que o Brasil não tinha políticas públicas para o lúpus, primeiro eu fui a Brasília. Né? Como você falou, a deputada Soraya Santos abriu as portas e ela fez 2 leis, ela foi relatora de 2 leis, uma para aposentadoria de pacientes com lúpus, que é uma coisa muito difícil, e outra porque o lúpus tem vários estágios, e a outra é uma lei de atenção e informação, onde ela obriga o governo a informar, a atender psicologicamente, a dar os filtros solares e repelentes como medicação, e ela é uma lei muito ampla, né? Obviamente que as leis em Brasília elas são muito difíceis de tramitar, porque elas passam por muitas comissões, apesar dessas 2 leis elas estarem assim para sancionar e muitas a da aposentadoria inclusive já sancionada uma parte voltou para relatar outra, mas assim a gente precisa desse amparo legal. No meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, também a gente fez a mesma luta, mesma conquista, né? Então a gente teve o deputado Valdec, que entrou com um projeto de lei bem abrangente para pacientes autoimunes, onde ele pede centros de referência para informação e que a medicação, assim, a gente não fica sem medicação, ele vê uma série de coisas. E o deputado Elbert Rezende, que é da Comissão de Saúde, e ele tem atuado muito na cobrança por que não tem remédio? Por que o paciente não está sendo atendido da forma que deveria ser? Por que a gente não tem estatística? Porque, assim, se eu te falar que eu não faço parte dos 65 mil pacientes do Brasil, isso é quase que absurdo, né? Mas eu não faço parte, porque eu não me trato na rede pública. E quando você não se trata na rede pública, o médico não precisa notificar, porque nós não somos uma doença de transmissão. Entendeu? Então, assim, eu não faço parte, eu não pego o remédio na rede pública, eu não me trato na rede pública, então eu não sou estatística. Então, o Brasil pode ter o dobro desses pacientes. Esses 65 só pacientes são os da rede pública que são contabilizados. Da rede pública e vão onerar os... Existe uma margem extra aí, então, né? De lúpicos para aqueles que ainda não chegaram a um diagnóstico. Ainda tem isso, Não né? tem um diagnóstico, sim. É uma doença, assim, que às vezes você tem o diagnóstico e depois falam que não é. Tipo assim, não, pode acontecer isso, um falso positivo como um falso negativo, entendeu? Então, a gente tem tentado estatizar isso no Estado. E aí surgiu a necessidade de levar a lei para perto do paciente, ou seja, municipalizar, para que o município entenda que ele tem, sim, que olhar, que informar, que pedir. No nosso caso, assim, as pessoas não são obrigadas a saber, mas o sol ele deflagra a doença. Então, o protetor solar é fundamental para o paciente. Então, ele não pode ser...
quais são os cuidados, né? É o protetor solar em relação à pele? A pele sofre também com a doença autoimune? A pele sofre, mas não é pelo sofrimento da pele em si, é pelos raios solares, né? É mais a questão assim, a gente precisa de protetor solar dentro de casa. Não é uma coisa só de raios solares, entendeu? Você precisa usar, porque tem lâmpada que incide sobre o organismo e faz o mesmo efeito do sol. Então, você tem toda essa questão de se proteger. A questão do repelente é porque, assim, há 2 anos atrás, eu tive um embate muito grande com essa questão da vacina da febre amarela. Porque essas vacinas, elas são para pessoas que não têm doença crônica, porque elas são vacinas de vírus vivo. E aí o Ministério da Saúde vai para a televisão e faz assim: você precisa se vacinar, porque senão você vai pegar... E quem não pode se vacinar? Né? Porque o direito é para todos. Então, se eu dou o direito de vacinar uma parcela da população que pode se vacinar, a outra parcela, que não é uma parcela pequena, tá? É uma parcela grande, porque essa parcela inclui diabéticos, pessoas de tratamento com câncer, todas as doenças autoimunes, crianças e idosos que não poderiam fazer o uso da vacina naquele momento. Por que você não vai distribuir o repelente, que é a proteção para o mosquito, né? Então, ficou essa questão e muitos municípios entenderam isso, compraram a briga e pediram para que fosse distribuído, né? O município de Maricá, inclusive, ele fez distribuição assim, na rua você tinha repelente e filtro solar. Ele fez uma situação assim... em formato de totens, né? Os totens, e a pessoa ia na rua e podia... Para os pacientes, isso não é uma coisa legal, porque assim, ele não vai sair de casa e vou lá botar meu repelente e meu filtro solar. Mas, de alguma forma, né, a gente vai conquistando e vai adequando, porque também ninguém é obrigado a saber como que isso tem que ser feito, de que maneira tem que ser feito. Então, assim, tudo isso tem que ser muito conversado. Por isso, as campanhas de informação. Porque quando há essas campanhas de informação, fica muito mais claro as pessoas entenderem, até o poder público poder ouvir, né? Porque o poder público, ele está ali do lado dele, esperando, né? A sociedade precisa entender que ela é uma parte muito importante nessas conquistas em leis, nas conquistas de direito. Não adianta você ficar botando tudo na mão dos políticos e achando assim, não, eles têm que ir lá e têm que resolver. Não, a gente precisa pressionar. Quando as leis chegam em Brasília e estão para ser sancionadas, a gente faz um clamor público para que as pessoas liguem para lá, para que falem da necessidade dessas leis saírem de comissões para ser sancionado. No estado do Rio também a gente faz a pressão, porque o político, existe um relator, existe o autor da lei, mas você tem assim, em Brasília, você tem 550 que vão ter que comprar aquela ideia. Então, se você não, enquanto sociedade, também não for vender a sua ideia para aquelas pessoas, mostrar, nós existimos, estamos aqui, precisamos do apoio de vocês, vão passar outras coisas na frente, porque assim, tem muitas coisas importantes, né? A importância para mim é a luta pelo lupus. Carlinhos, mas hoje, desculpa te interromper, mas hoje a gente começou a falar, mas aí o assunto é muito amplo, a gente deu um outro direcionamento, outra magnitude. Mas são 6 municípios no estado do Rio que hoje possuem lei de informação e de direito ao atendimento especializado, na rede pública. Niterói, Rio de Janeiro? Niterói, assim, vamos explicar. Que sancionaram a lei, porque, na verdade, nós temos 50 municípios com PLs em andamento. A mesma sim. PL que Niterói, São Gonçalo, Maricá, Mendes, Paulo de Fronten e Maricá. Elas sancionaram. Niterói, Rio de Janeiro, Maricá, Engenheiro Paulo de Fronten, São Gonçalo, Mendes. Mendes, tá certo, 6. Tá? Então, mas outros municípios, vereadores pegaram esses projetos de leis no final do ano passado, deram entrada, mas assim, estamos aguardando para ser sancionado, para dizer que assim, conquistamos alguma coisa. Mas, na verdade, existe um interesse
desses parlamentares, né, desses 50 municípios, que pegaram esse projeto de lei para transformar em lei, né, nesses municípios, o que é muito importante. Parece uma coisa assim simples, mas quando essas leis chegam no município, os pacientes se sentem mais amparados, eles sentem que, né, existe um acolhimento a eles, né? Então, assim, se tem uma necessidade muito grande, né, que essas leis sejam realmente sancionadas e que sejam respeitadas, né? Porque a base de tudo é o respeito. E a gente não estaria falando, né, sobre o meu sonho é o dia que eu não precise mais fazer a campanha de conscientização ao lúpus, porque assim, diferente das doenças de prevenção, como é o câncer, né, de mama, que você precisa falar, gente, vai lá, faz o autoexame, não sei o que, não. O lúpus, ele precisa ser falado por outros motivos, não é para falar, olha, você tem que ver se você tem lúpus. Não é assim que a coisa funciona. A gente não pede que ninguém se previna a isso, né? A gente, hoje, infelizmente, a gente luta pelos direitos e pela informação. E eu espero um dia não precisar mais, né? Ter que mobilizar um Brasil inteiro para que possa se falar ainda sobre uma doença, né? O nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer demais Carla Barcelos, coordenadora da campanha Maio Roxo. Me diga onde as pessoas vão poder ter acesso a mais informação, já que a campanha esse ano é virtual. Hashtag Maio Roxo, hashtag Lupus Maio Roxo e a página oficial, não é isso? A nossa hashtag desse ano esse ano o nosso encontro é pelas redes sociais, porque é uma hashtag bem assim, pontual, né, do momento. E lúpus, maio roxo e lúpus. A página do Rio de Janeiro, em que esses cards serão postados e serão compartilhados, é a página Lúpus Maio Roxo, a página do Projeto Social Anjos da Rua. Agora, quem está em Salvador, a página da Loba, quem está no Pará, a página da PLEP, aí tem quem está no Rio Grande do Sul. Essas páginas são a nível Brasil, né? Mas geralmente as pessoas se conectam mais com o que está perto. Aí tem Borboletas e Lobinhos, tem Superando Lúpus, tem Vivendo com Lúpus. São várias, né? Hoje o Brasil... São quantos cards que vão estar sendo encaminhados com foto, depoimento e assinatura? Quantas pessoas vão estar aí oferecendo seus depoimentos nas redes sociais esse ano? Hoje, mais de 800. A gente, mais de 800. Amanhã a gente deve chegar a 1000 cards e não vai parar, porque assim, muitas pessoas, o Brasil é muito grande, então assim, algumas pessoas só tiveram informação depois que a sua matéria do jornal saiu e teve a divulgação é uma coisa muito interna. E aí, assim, a gente divulga essa campanha amanhã, mas a gente não vai deixar nenhum paciente que queira montar o seu card, que queira botar a sua história, a gente não vai deixar de fazer isso, porque o mês de maio é o mês desses pacientes, é o mês que ele tem para dar voz à história dele, né? Então, a gente vai estar trabalhando o mês inteiro para atender todos os pacientes. E em nome do jornal, eu agradeço realmente o seu elogio e digo que ficamos felizes por termos cumprido o nosso papel, que é esse, né? Informar e divulgar as boas iniciativas como a sua. Bom, a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Agradeço a atenção e a audiência de todos os internautas.